na minha última sessão, ou na penúltima sessão do ano passado, eu fiz um resumo de 2009 e coloquei que o ano de 2010 seria um ano importante de embates e debates com relação à questão do saneamento básico do município de Barreiras. Portanto, a gente tem acompanhado essa matéria com muita responsabilidade, com cuidado, e assim eu tenho colocado para a nossa assessoria aqui na Câmara, para os colegas de partido, para muitos eleitores conscientes da importância que é essa matéria, que a gente deve agir como cidadão, como vereador, com muito equilíbrio e cuidado no entorno dessa matéria, porque Barreiras já tinha sofrido um imenso prejuízo há 3 anos, quando o governo do estado da Bahia não autorizou que, por vias outras, fossem executadas as obras de esgotamento sanitário para o município de Barreiras. E aí se surgiu e aconteceu toda uma situação política em nosso município, e um jogando a culpa para o outro, de que foi responsabilidade de A, de B e de C, e que a obra não veio, mas que Barreiras, ao final, foi prejudicada. Então, durante o ano de 2009, nós tivemos o cuidado, principalmente tendo um mandato que é da população de Barreiras, e assim representando os interesses da comunidade, de quê? De não promover nenhuma intervenção, de não agir de tal forma, tanto juridicamente quanto legislativamente, quanto a nível de imprensa, porque de fato é um poder, quer onde esteja, também é um poder de comunicação, de democratização das informações. Portanto, tivemos o cuidado de não agir de tal forma que pudesse, com alguma atitude nossa enquanto parlamentar, de alguma forma inviabilizar, ou pelo menos servir de desculpa para muitos, mais uma vez, que determinado ato poderia inviabilizar, mais uma vez, a vinda de 78 milhões de reais para obras de esgotamento sanitário no nosso município. Esse cuidado nós tivemos. Para o bem de Barreiras, os termos todos necessários foram firmados ainda no mês passado, no dia 9 de fevereiro, com a presença do governador, da prefeita, de representantes da Embasa. E a ordem de serviço, que é o último ato, após crédito de valores, após aprovação e firmamento de contratos, junto à Caixa Econômica Federal, Governo do Estado, Embasa, Prefeitura de Barreiras, portanto, toda a fase burocrática para a garantia dos recursos e o início das obras sendo superada, foi dada, como eu coloquei, a ordem de serviço pelo governador Jacques Wagner. Portanto, as placas já foram instaladas em nossa cidade, o canteiro de obras já está se instalando. E eu recebi, a partir daí, porque não poderia, claro, ninguém poderia receber a documentação relativa a todo esse procedimento antes que ela ocorresse, portanto, eu recebi um ofício subscrito pela senhora Marília de Andrade Sampaio, presidente da comissão processante da licitação, que foi uma concorrência nacional realizada pela Embasa. Recebi esse documento datado, e vou ler para os senhores vereadores, de 5 de fevereiro de 2010. Portanto, antes mesmo da ordem de serviço do governador, uma vez que o certame tinha sido concluído, nos foi enviado esse comunicado. Ao vereador Carlos Tito Marques Cordeiro: prezado senhor, conforme solicitado, segue abaixo informações da Concorrência Nacional 070-2009. Objeto: contratação de empresa para execução completa e perfeita sob regime de empreitada de preços unitários das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Barreiras, com fornecimento de materiais e equipamentos conforme escopo sumarizado no anexo 3 do edital. Fonte de recursos: Programa Saneamento para Todos, Ministério das Cidades, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e próprios da Embasa, contrapartida no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Recebimento das propostas. O recebimento das propostas efetivou-se às 9 horas do dia 23 de novembro de 2009. Empresas e consórcios classificados. Portanto, eu vou ler apenas o nome da empresa, do consórcio vencedor. Empresas: Consórcio Metro, consórcio com a empresa Metro Ambiente Itatiaia. O K foi 0,91. O valor proposto e o valor com que esse consórcio ganhou a licitação para executar as obras. Portanto, as obras custarão ao seu final R$ 66.677.490. Orçamento da empresa, da Embasa, R$ 73.271.968.
Atendidas as disposições do edital, a comissão concluiu o julgamento da concorrência nacional 070/2009, declarando vencedor ao certame o consórcio Metro Ambiente Itatiaia, com o K091, correspondendo um valor global de R$ 66.677.491. Então, com início das obras, com o recebimento da ordem de serviço emitida em 4 de fevereiro de 2010, com prazo para início em 10 dias corridos após a emissão da ordem de serviço. Portanto, aqui é o edital licitatório. A presidente da comissão nos confirma que a obra de esgotamento sanitário no município de Barreiras custará 66 milhões, em cima do que foi proposto. Ocorre que, após toda a divulgação, toda comunicação feita à sociedade barreirense e aí com a participação também dos vereadores no acompanhamento dessa discussão, tivemos acesso extraoficialmente também com origem em Salvador, tanto do convênio de cooperação que foi firmado pelo governo municipal perante o governo do estado da Bahia, assim como o contrato que foi firmado pela Embasa e a Caixa Econômica Federal, que possibilitou, antes mesmo da ordem de serviço, a liberação de todos os recursos para a obra de saneamento. E aí, para nossa surpresa, e por isso que a gente vinha tendo a preocupação desde o primeiro momento, ainda em 2006, quando se iniciaram as discussões, e uma pressão monstruosa por parte do governo do estado, por parte também da direção da Embasa, com que o município firmasse esses mesmos termos que ora foi pactuado, era que estivesse previsto nesse contrato, nesse convênio, cláusulas que ferem de morte os interesses da nossa população. Portanto, eu vejo que o Executivo Municipal, e aí culpo diretamente a assessoria jurídica, mas já faço a defesa, consultando por telefone o Procurador-Geral há mais ou menos uns 30 dias, esse me disse que nenhuma informação teria a me dar, naquele momento, há um mês atrás, em função de que toda essa discussão com relação ao contrato firmado com a Embasa e com o governo do estado se deu com o escritório de assessoria jurídica do Poder Executivo Municipal estabelecido em Salvador. Portanto, houve esse cuidado de que um escritório especializado na capital, contratado pela Prefeitura, fizesse esse acompanhamento como fez. E aí eu vejo que esse dito escritório não se atentou para cláusulas e condições impostas ao governo municipal, que já eram impostas lá atrás, quando o prefeito Saulo Pedrosa não assinou porque sabia que seria prejudicial para a nossa comunidade, não advertiu das consequências que o que foi firmado poderá acontecer. E aqui, como são praticamente 200 páginas, claro que eu não irei ler nenhuma página dessa aqui, não poderei fazer uso do meu tempo regimental de 10 minutos,